Um homem chamado Robert Neville aparece cruzando as ruas de Nova York em um Ford Mustang vintage ao meio-dia e caçando na praça durante a tarde com um rifle. No entanto, à noite, ele obedientemente volta para casa com seu cachorro, cauteloso em revelar sua localização. Para mascarar seu cheiro, ele derrama gasolina na entrada, fecha todas as portas e janelas com força antes do pôr do sol, tranca a porta e se esconde na banheira com sua arma e seu cachorro para dormir. A parte arrepiante é o som implacável de uivos e gritos ecoando do lado de fora. Ele franze a testa, ficando em silêncio até o amanhecer. Depois de uma corrida matinal com seu cachorro, ele desce para o laboratório do porão. Ele é tenente-coronel, ex-pesquisador médico-militar. 3 anos atrás, o tratamento de câncer de uma especialista feminina levou a um vírus que causa mais de 5 bilhões de mortes em todo o mundo. Aqueles que sobreviveram são transformados em mortos-vivos noturnos avessos à luz. Robert tem imunidade no sangue e se apega à esperança de criar uma cura. Todos os dias, ele testa seu sangue em ratos mutantes, procurando por qualquer sinal de melhora. Quando ele observa até mesmo a menor mudança positiva, ele se prepara para testes em humano. Ele se aventura mais uma vez com seu único companheiro. A cidade de Nova York tornou-se um deserto sem vida. Robert visita seu local habitual, uma loja de locadoras de DVDs, onde, após anos de solidão, ele coloca manequins de plástico como personagens improvisados e finge conversas para evitar sua solidão. Todos os dias ao meio-dia, ele vai ao South Street Pier para transmitir por 1 hora, convidando todos os sobreviventes a se juntarem a ele, oferecendo comida e abrigo. Enquanto ele parece viver vagarosamente na cidade, o isolamento o atormenta profundamente. Neste dia em particular, Robert está jogando golfe em cima do Blackbird enquanto seu cachorrinho preguiçosamente toma sol. De repente, algo chama a atenção. Usando sua mira, Robert avista um cervo à distância. Famintos por carne fresca, os dois a perseguem por uma rua, mas o cervo corre para um prédio escuro e inclinado. O cachorro segue, e embora Robert tente impedi-lo, é tarde demais. Hesitando na entrada, ele conhece os perigos à espreita nas sombras. Este não é o domínio dele, mas para salvar sua fiel companheira, ele se fortalece, com a arma na mão, e entra. Usando a lanterna tática em sua arma, ele examina cautelosamente o prédio apagado. Lá dentro, ele descobre uma sala cheia de criaturas mortas-vivas e móveis, os demônios da noite, descansando. O medo o paralisa, mas ele recua cuidadosamente. Ao avistar seu cachorro encolhido em um canto, Robert percebe que algo sinistro está por perto. Um movimento repentino confirma isso. Virando-se rapidamente, ele atira em um demônio noturno que ataca. Chamando a cachorra, Robert foge com a criatura em perseguição. Quebrando uma janela de vidro à luz do dia, ele escapa enquanto o demônio queima sob os raios ultravioleta do sol. Robert decide capturar um demônio da noite para fazer testes. Com tantos deles por perto, ele sente que não pode ser desperdiçado. Montando uma armadilha na porta, ele tira um pequeno frasco de seu sangue, coloca na isca e pisa para esmagá-lo. Parado por perto, ele espera. Em pouco tempo, a armadilha prende com sucesso um demônio noturno vivo. Para subjugá-lo, Robert acerta na cabeça e o deixa inconsciente. Então, outro demônio noturno aparece na porta, uivando furiosamente para ele. Mesmo quando a luz do sol queima seu rosto, enchendo o ar de fumaça, a criatura olha para ele com uma raiva que Robert nunca viu antes. Intrigado, ele traz o demônio noturno cativo de volta ao seu laboratório subterrâneo. Examinando a figura, ele observa que é uma jovem. Injetando-a com um soro feito de seu próprio sangue, Robert se apega a uma lasca de esperança. Mas assim que o sucesso parece estar ao seu alcance, o demônio noturno feminino começa a se debater descontroladamente em desespero. Depois de uma luta breve e violenta, ela fica imóvel. Mais uma vez, a tentativa de Robert falha. Frustrado, mas determinado, ele injeta nela uma dose do vírus, a fazendo voltar ao normal. A raiva fervilha dentro dele. Ao longo dos anos, ele estudou inúmeros demônios noturnos em sua busca para encontrar uma cura. Os dados coletados em seus testes preenchem 6 discos rígidos enormes, mas o progresso permanece indescritível. Ele continua sua vida monótona e solitária, até que um dia, enquanto dirige para casa, percebe algo estranho. No final da estrada está um de seus manequins da locadora. Em uma cidade onde ele é a única alma viva, a visão parece um truque cruel. Robert atira no manequim, quebrando-o, e se aproxima com cautela. De repente, ele sente algo sob seus pés e, no momento seguinte, é içado no ar e, com um forte golpe na cabeça, ele fica inconsciente. Quando ele acorda, o céu está quase escuro e sua cachorra está latindo furiosamente para ele. Com sua faca, Robert corta a corda, mas quando ele cai, a lâmina
lâmina entra em sua coxa. A dor dispara através dele, mas ele sabe que não pode demorar. Arrastando-se em direção ao carro, ele vê movimento nas sombras. Emergindo do prédio, está o mesmo demônio noturno diante, que orquestrou essa armadilha. A criatura libera 3 cães selvagens para persegui-lo. Embora o sol não tenha se posto totalmente, Robert ainda tem uma pequena vantagem, enquanto os cães atacam implacavelmente. Reunindo suas forças, ele alcança o carro, mas assim que a luz do sol desaparece, os cães atacam. Robert consegue atirar em um deles, mas outro ataca sua cachorra, afundando os dentes na garganta dela. O terceiro cachorro se vira contra Robert, pulando para morder seu rosto. No último momento, a cachorra intervém, salvando. Em uma onda de pânico, Robert mata o último cachorro, mas sua leal companheira fica gravemente ferida. Segurando ela, Robert corre para casa e injeta seu soro de teste, plenamente ciente de que não funcionou no passado. Ele segura a cachorra nos braços, cantando as músicas que ambos amam. Ao olhar mais de perto, ele percebe que o pelo do filhote está começando a cair, um sinal claro de transformação. Logo, a companheira outrora afetuosa se transforma em uma criatura monstruosa, mostrando os dentes e atacando ele. Robert não tem escolha a não ser estrangular sua companheira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua única fonte de conforto neste mundo desolado, sua única companheira, agora se foi. Ele é deixado totalmente sozinho nesta cidade vasta e vazia. Desesperado por conexão humana, ele retorna à locadora, tentando encontrar a esperança de que os manequins possam de alguma forma falar com ele. Dominado pela dor, Robert resolve se vingar. Naquela noite, ele dirige furiosamente para as ruas, derrubando hordas de demônios noturnos com raiva cega. Determinado a destruir cada um deles, ele passa por inúmeras criaturas até que o grande número o domine, capotando seu carro. O aparente líder dos demônios da noite se aproxima, pronto para pegar Robert. Assim que a criatura avança, uma luz penetrante de repente inunda a cena, e tempo depois, Robert, atordoado, vê alguém resgatá-lo. Quando ele acorda, ele se encontra deitado em seu sofá com a ferida na perna cuidadosamente costurada. Tropeçando na cozinha, ele conhece Anna e seu filho, ambos sobreviventes imunes do vírus. Eles ouviram as transmissões de rádio de Robert e viajaram para Nova York especificamente para salvá-lo. Anna explica que eles estão indo para uma área montanhosa remota onde existe uma zona de quarentena de sobreviventes. Ainda de luto pela perda de sua cachorra, Robert explode de raiva, gritando que todos estão mortos e a ideia de uma zona de quarentena é uma mentira cruel. Ele quebra um prato em frustração, assustando Anna e seu filho. Percebendo seu comportamento, Robert se acalma, pede desculpas e a leva para seu laboratório subterrâneo. Anna fica surpresa ao ver sinais de progresso nos experimentos de Robert. O demônio noturno capturado está mostrando pequenas melhorias. No entanto, seu espanto se transforma em horror quando ela vê as fotos de incontáveis demônios noturnos que morreram como cobaias experimentais. O grande número de demônios noturnos que ele usou em seus experimentos a deixa profundamente inquieta. Ao cair da noite, Robert segue sua rotina, selando todas as portas de ferro. Enquanto isso, Anna continua pedindo que eles saiam juntos e busquem a zona de quarentena. Seu argumento é interrompido por ruídos estranhos do lado de fora da janela. Abrindo a pequena janela, Robert fica chocado ao ver uma enorme horda de demônios noturnos convergindo para a casa. Percebendo que a casa está comprometida, Robert ativa a primeira camada de defesa, iluminando todo o perímetro com luzes ofuscantes. Infelizmente, os demônios noturnos atacam implacavelmente todas as luzes, fazendo voltar à escuridão. Sem escolha, Robert aciona os explosivos escondidos pela propriedade. A explosão resultante cria um inferno de fogo, retardando temporariamente a horda. Subindo as escadas, Robert se encontra cara a cara com o líder dos demônios noturnos, que conseguiu invadir a casa. Depois de uma luta feroz, Robert pega seu rifle e força o líder a sair da sala. Ele rapidamente localiza Anna e seu filho, que estão escondidos debaixo da cama. Perto dali, um demônio noturno está abrindo um buraco no teto para deixar mais de seus aliados entrarem. Robert mata o intruso e leva Anna e seu filho para o porão. O líder dos demônios o segue, quebrando implacavelmente contra a parede de vidro do laboratório. Então, inesperadamente, ele faz uma pausa e em seguida, usando as mãos, traça um padrão de borboleta no vidro. Robert congela, reconhecendo o desenho. É idêntico a uma tatuagem no demônio noturno feminino que ele capturou anteriormente. Naquele momento, ele entende. A fúria e a determinação do líder são impulsionadas por sua conexão com a fêmea capturada. Ao perceber isso, Robert abaixa a pistola e abre a porta de vidro. Cuidadosamente, ele empurra o demônio noturno feminino para fora do laboratório. O líder dos demônios da noite abraça a fêmea agora consciente, olha
olha para Robert com fúria e solta um rugido retumbante. O líder poupa Robert e seus companheiros, afastando-se e partindo com seu bando. Enquanto o olhar de Robert cai sobre as fotos dos demônios noturnos que morreram em seus experimentos, ele fica em reflexão silenciosa. Um novo dia amanheceu. Com seu fardo levantado, Robert finalmente encontra a paz. Ele parte da cidade que nunca foi realmente sua casa, saindo com Anna e seu filho, para procurar um lugar onde eles possam pertencer.